título do nosso estudo dessa semana é A Bíblia, a fonte autoritativa ou de autoridade de nossa teologia. Você sabe, amigo ouvinte, que toda igreja cristã diz que as Escrituras são a base de suas doutrinas. Entretanto, existem muitas interpretações diferentes da Bíblia. Como harmonizar este fato com a afirmação de que tais doutrinas, mesmo sendo compreendidas de formas diferentes, têm base na Bíblia? O detalhe é que a função da Bíblia varia de igreja para igreja, bem como a forma de estudá-la. Para algumas igrejas, a Bíblia está, obviamente, acima da tradição. Para outros cristãos, a Bíblia está no mesmo patamar que a tradição eclesiástica. E há os nossos irmãos católicos que colocam a tradição acima da Bíblia, como intérprete da Bíblia. Por isso, a função das Escrituras, ela vai determinar e muito a forma como vamos compreendê-la. E além disso, a forma como nós a interpretamos também vai nos levar a conclusões diferentes. Se nós tivermos pressupostos interpretativos ou hermenêuticos extraídos da própria Bíblia, obviamente que vamos entender aquilo que o autor original quis transmitir e não vamos usar textos bíblicos para justificarem as nossas preferências doutrinárias. Agora, se lermos a Bíblia de qualquer jeito e simplesmente buscarmos na Bíblia apoio para as nossas opiniões ao invés de aprendizagem, obviamente nós vamos fazer algo chamado de exegese, ou seja, ao invés de extrairmos algo do texto para nós, vamos acrescentar algo ao texto, algo alheio ao texto. E nós temos que ter muito cuidado com isso. E nesta semana, para nós termos um cuidado com isso, nós vamos analisar 5 diferentes fontes que influenciam a nossa interpretação da Bíblia. A própria Bíblia, a tradição eclesiástica, a experiência de vida, a cultura na qual estamos inseridos e a nossa razão. Vamos fazer uma análise de cada uma dessas fontes para vermos qual delas ou quais delas são as mais confiáveis e como devemos agir e nos portarmos diante dessas outras fontes, para que entendamos aquilo que Deus quis realmente transmitir por meio do autor inspirado. Então isso vai ser fundamental, porque é desta forma que nós vamos moldar a nossa vida à Bíblia, à teologia bíblica, e não moldarmos a Bíblia de acordo com a nossa vida. E existe um texto muito importante para nos ajudar nisso, na interpretação correta da Bíblia, que é Isaías 8, verso 20. O texto diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva ou jamais serão iluminados. Nesse contexto, Isaías está repreendendo o povo por eles consultarem necromantes, pessoas que supostamente se comunicam com os mortos, e por eles consultarem adivinhos, ao invés de consultarem a Deus. E aí, Isaías diz o seguinte, que para você consultar a Deus, e para que qualquer outra pessoa seja vista como mensageira de Deus, ela tem que falar de acordo com a lei e ao testemunho, ou seja, de acordo tanto com o testemunho que o profeta Isaías está dando sobre este assunto, entre outros, quanto em relação ao testemunho dos outros profetas do Antigo Testamento. E o termo lei, obviamente, se refere muito provavelmente também nesse contexto aos escritos de Moisés, incluindo os 10 mandamentos. Então veja, a interpretação da Bíblia
deve ter como base aquilo que os profetas realmente disseram. E qualquer conclusão que contradiga aquilo que os profetas inspirados disseram é uma conclusão distorcida. E por isso devemos rever e refazer o nosso estudo. Pois do contrário, como diz Isaías 8:20, nós não seremos iluminados por Deus. Eu espero que você acompanhe o estudo dessa semana, porque ele será muito importante para que você possa ter uma postura correta diante do texto bíblico e da interpretação do mesmo. Um abraço carinhoso, Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Nessa semana estamos estudando sobre 5 diferentes fontes que influenciam a nossa interpretação da Bíblia: a tradição, a experiência pessoal, a cultura na qual nós vivemos, a nossa razão e a própria Bíblia. E nós vamos ver o que há de bom e o que há de ruim em cada uma dessas fontes, com exceção da Bíblia, porque ela é a perfeita palavra de Deus. Hoje veremos qual é o papel da tradição como fonte de estudo da Bíblia. A tradição da igreja, ela pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Quando a tradição é uma coisa boa? A tradição é uma coisa boa quando ela organiza, estrutura as doutrinas bíblicas corretas e cria uma rotina de culto e cria uma rotina de adoração a Deus. Além disso, a tradição faz com que nós sejamos conectados com as raízes do Evangelho, as raízes da palavra de Deus, que servem como fundação para a nossa fé. Entretanto, existem também perigos na tradição. O primeiro é colocar a tradição eclesiástica no mesmo nível ou acima da Bíblia. Isso é um perigo muito grande e nossos irmãos católicos passam muito por esse risco, porque a tradição é a intérprete da Bíblia e não ao contrário. Já os protestantes fazem da Bíblia a intérprete da tradição. Tá? Outro perigo da tradição, mesmo que ela tenha suas vantagens, é que a tradição pode, em algum momento, se tornar simplesmente uma tradição humana que não tem base na Bíblia e assim suplantar ou substituir a palavra de Deus. Isto acontece, por exemplo, no contexto ali de Marcos 7, 1 a 13. Jesus, ao falar da hipocrisia dos fariseus em quererem participar de rituais de purificação, Jesus disse que eles estavam rejeitando o mandamento de Deus por causa da tradição deles. E como? Vou ler aqui para você o que está em Marcos 7, 8 em diante. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens? E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição que vós mesmos transmitisseis, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aqui nós vemos claramente o perigo de uma tradição eclesiástica que se coloca no mesmo nível ou num nível acima da Bíblia. Um dos mandamentos de Deus é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa cuidar deles na velhice, dar o apoio, inclusive financeiro, a eles.
Só que os líderes religiosos da época criaram um esqueminha para as pessoas não seguirem esse mandamento. Se alguém dissesse a palavra corbã em relação a bens, em relação ao dinheiro, aquilo passaria a pertencer aos sacerdotes, aos líderes religiosos. E desta forma os pais ficavam privados do auxílio dos filhos. Você percebe? A tradição dos anciãos, a tradição judaica da época, suplantou a palavra de Deus. E este perigo nós corremos e muito hoje. Nós devemos entender que a tradição tem a sua importância. A tradição, ela nos ajuda a estarmos conectados com as raízes da verdade que nós descobrimos. Ela estrutura a doutrina, ela nos ajuda a mantermos uma rotina de adoração. Mas a tradição pode ser um instrumento de Satanás se nós não usarmos devidamente. Por quê? Satanás pode igualar a tradição aos mandamentos de Deus. E isso não pode acontecer. Tanto que Jesus diz que em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se nós colocarmos uma tradição humana que não tem base bíblica acima da palavra de Deus, a adoração a Jesus é vã, é como se não existisse. Portanto, a Bíblia está acima das tradições, mesmo daquelas que são boas. E ao invés de interpretarmos a Bíblia com a ajuda da tradição da igreja, devemos interpretar a tradição da igreja, compreendê-la, avaliá-la à luz da Bíblia, porque a Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Tá bom? Amanhã vamos estudar sobre o papel da experiência pessoal na interpretação do texto bíblico. E eu gostaria que você não perdesse também o estudo de amanhã. Um forte abraço e até lá. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né? Para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para vocês. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês. Entre outras coisas, eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que, obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você. Entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Outra fonte, amigo ouvinte, que influencia em nossa interpretação do texto bíblico é a nossa experiência. Você e eu somos um conjunto de experiências e vivências familiares e, obviamente, temos uma estrutura mental e psíquica que influencia muito na forma como vemos e interpretamos a vida e também na forma como vemos e interpretamos as Escrituras. Deus nos criou para sermos assim. Deus criou para que nós tivéssemos um relacionamento com as pessoas, com Deus, com a criação,
a fim de que tenhamos experiências. E é desejo dele que experimentemos isso, que experimentemos a beleza dos relacionamentos, a beleza da arte, da música, da criação. Deus quer que experimentemos também a alegria da salvação em Cristo, a alegria das promessas da sua palavra. Mas nós precisamos entender que a nossa experiência ela é muito limitada e insuficiente quando se trata de conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos de uma revelação especial, que é a revelação da Bíblia, para que possamos avaliar o nosso tipo de experiência e ver se a nossa experiência está realmente sendo usada de forma correta para interpretarmos o texto bíblico e para interpretarmos a nossa própria vida. E existe uma advertência quanto a isso para nós em 2 Coríntios 11, 1 a 13, eu vou ler para você. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Entre outras coisas, aqui Paulo estava muito preocupado de que eles pudessem se permitir enganar por Satanás, assim como Satanás enganou Eva, de modo que eles se apartassem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, as experiências podem ser muito enganadoras. Tanto que em Jeremias 17:9 lemos: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só o Senhor. Então, considerando que as experiências são importantes, mas elas são enganosas porque nós somos pecadores, precisamos colocar a Bíblia acima de nossa experiência e de nossos desejos. Isto é muito importante, especialmente para ajudar irmãos que possuem experiências carismáticas com o suposto dom de línguas. Infelizmente, existe uma desconsideração do ensino da palavra de Deus em Atos 2, quando fala que o dom de línguas é, obviamente, uma capacitação sobrenatural para falar outros idiomas. E nossos irmãos acabam desconsiderando este ensino pela experiência, ou seja, por aquilo que a pessoa sente quando está envolvida no suposto dom de línguas. Um irmão pentecostal precisa muito da nossa ajuda para mostrarmos a ele que a experiência, por mais que seja prazerosa e sobrenatural, ela não pode servir de base para a conduta cristã, não pode servir de base para avaliarmos se aquilo é verdadeiro ou é falso. As nossas experiências e sentimentos devem estar submetidos à palavra de Deus. Isto é o mais seguro, isto vai garantir o nosso sucesso espiritual e vai evitar com que sejamos enganados, até mesmo através de coisas boas. Então a experiência é válida, é importante, é óbvio. Nós temos que ter uma relação experimental com a palavra de Deus. Mas a nossa experiência de vida, mesmo sendo importante, fazendo parte da interpretação do texto, ela precisa ser, diríamos assim, moldada, orientada pela suprema palavra de Deus. Porque Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, a tradição tem a sua importância, as experiências têm a sua importância, mas a fonte de verdade absoluta é a palavra de Deus. E não tradições e experiências de seres humanos corrompidos pelo pecado. Tá bom? Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e veremos como que, de certa forma, a cultura
se torna numa outra fonte que influencia a nossa interpretação da Bíblia. Que Deus guarde os seus passos, um abraço e até amanhã. Nesta semana estamos estudando sobre fontes que influenciam na nossa interpretação da Bíblia. E estamos também aprendendo como devemos tratar dessas fontes, porque algumas delas podem, ao mesmo tempo em que são boas, podem se tornar más. Por isso nós temos que ter uma postura certa diante dessas fontes, para que nós não interpretemos a Bíblia de acordo com a nossa vontade e nem de acordo com a nossa cultura. Hoje falaremos sobre isso. A cultura também tem uma influência significativa na forma como nós interpretamos um texto bíblico. Afinal, nós somos influenciados e moldados pela cultura e nenhuma pessoa escapa da cultura. A cultura influencia na forma de nós lermos um livro, de interpretarmos a realidade, e também tem uma influência sobre o nosso estilo de vida e comportamento, né? Se você ler o Antigo Testamento, você percebe que o povo de Israel, por não ter sido fiel à Bíblia, a Deus, a sua palavra, eles foram corrompidos pelas culturas ao redor. Um outro detalhe que devemos analisar é que a Bíblia, ela foi dada em uma cultura específica, mas não só para uma cultura. E aqui está um detalhe muito interessante para você regular a cultura na hora de interpretar a Bíblia. Sendo que a Bíblia foi dada em uma cultura específica, cultura hebraica, mas não para uma cultura específica, a Bíblia é um livro que transcende a cultura. E desta forma, mesmo que fatores culturais influencia a nossa compreensão da Bíblia, porque nós somos seres que vivem numa cultura, nós não podemos permitir que a cultura supere a transcendência da palavra de Deus. A palavra de Deus é suprema e ela existe não para normatizar práticas erradas da cultura. Ela existe para transformar e corrigir os elementos pecaminosos encontrados em todas as culturas. Aqui é que está o detalhe. E eu quero ler para você um texto que é muito importante nesta análise, que se encontra em 1 João, capítulo 2, dos versos 15 a 17. Se nós permitirmos que a cultura com os aspectos pecaminosos moldem a nossa vida, nós estaremos nos afastando de Deus e do plano de salvação. Veja o que diz 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. Vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está com vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Esse texto está dizendo, não para não gostarmos do mundo, da criação de Deus, não é? Quando Deus criou o mundo em 6 dias, Gênesis 1:31 diz o seguinte: e eis que era muito bom. Então a criação de Deus, aquilo que é material e que Deus criou, é extraordinário. Foi feito para agradar os nossos olhos e arrebatar os nossos sentidos. Quando João fala para não amarmos ao mundo, é para não amarmos as coisas ruins que o mundo oferece. A Bíblia também não diz que devemos ser contra a cultura, mas não devemos amar aqueles aspectos culturais que são contrários à palavra de Deus. E o verso 17 explica o porquê. Porque o mundo pecaminoso e a cultura pecaminosa, podemos aqui ver também, passa.
tudo passa, mas que agrada a Deus vive para sempre. Então, o que nós devemos fazer como cristãos? Devemos preservar, sim, a cultura onde estamos inseridos. Eu, por exemplo, sou do Rio Grande do Sul, amo a minha cultura gaúcha, mas eu preciso, e você também, alinharmos a nossa cultura, a nossa fé na Bíblia, tendo a palavra de Deus como a fonte suprema de verdade e autoridade. Nós não podemos permitir que nenhum aspecto cultural se sobressaia à palavra de Deus ou se oponha às Escrituras. Nós precisamos, em meio ao mundo pecaminoso, criarmos, diríamos assim, uma contracultura que seja fiel à palavra de Deus, que guie as pessoas a Jesus para que elas tenham a salvação eterna. E eu finalizo com uma citação de uma obra intitulada Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 323, uma citação muito equilibrada para nós que somos cristãos. A autora diz o seguinte: os seguidores de Cristo devem se separar do mundo em princípios e interesses. Não devem, porém, se isolar do mundo. O Salvador se misturava constantemente com os homens, não para os animar em qualquer coisa que não estivesse em harmonia com a vontade de Deus, mas para os elevar e enobrecer. Que esta seja a sua e a minha postura diante da cultura na qual estamos inseridos. Amanhã veremos uma outra fonte que influencia a nossa forma de interpretarmos a Bíblia e como devemos regulá-la, guiá-la de acordo com a palavra de Deus. Um forte abraço e até amanhã. Outra fonte que temos e que influencia em nossa interpretação da Bíblia é a razão. A razão, ela foi criada por um Deus que é racional. Então não existe, amigo ouvinte, nenhum problema com a razão. E nem poderia, porque nós somos seres emocionais e racionais. O problema é quando o ser humano quer colocar a razão humana acima da razão divina. O problema é quando o ser humano supervaloriza a razão e ignora a emoção. Nós precisamos encontrarmos um ponto de equilíbrio, porque nós somos seres emocionais, racionais, somos seres holísticos, ou seja, integrais. Todos os aspectos do ser precisam ser trabalhados, desenvolvidos juntamente para que tenhamos saúde, para que encontremos realmente significado na vida. Eu vou mostrar para você no estudo de hoje o lado bom da razão e o lado mal que foi distorcido por Satanás, distorcido pelo ser humano. Então, primeiramente, vejamos o lado bom da razão. Vou começar lendo para você 2 Coríntios 10, versos 5 e 6, que diz o seguinte: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo estava dando aqui orientações específicas para a igreja de Corinto, e nesse contexto ele estava dizendo, inclusive, para combater-se toda altivez, todo mau conhecimento que estava se levantando na igreja contra Deus, né? E para punir, obviamente, também punir eclesiasticamente, né, com disciplina aqueles que assim o fizessem, né? Mas o que destaca-se nesse texto é que Paulo diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Então aqui está uma primeira forma de utilizarmos a razão devidamente. Ela tem que estar submissa a Jesus Cristo, que é o Criador da razão e que é o autor da nossa salvação, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você vê aqui que a Bíblia exalta o saber, a sabedoria, o ensino. E a Bíblia diz que os loucos é quem desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, a Bíblia nunca foi e nunca será contra a razão. Até porque, em Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz que devemos oferecer um culto racional a Deus. Além da emoção estar envolvida no culto, a razão tem que estar envolvida e tem que ter o domínio sobre as emoções. Então, se você ouviu falar que a religião não é racional, quem afirmou isso simplesmente ele não sabe o que está dizendo. Ok? E Provérbios capítulo 9, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Temor, a palavra temor não é ter medo de Deus na Bíblia, né? Nós temos que entender o termo no seu contexto bíblico. Temor é um sentimento de respeito e obediência para com Deus, e reverência. Então diz aqui o texto que quem respeita a Deus, quem reverencia a Deus, isto é o princípio da sabedoria. Afinal, Deus é a fonte de toda a sabedoria. E quando respeitamos a Deus, o reverenciamos, o admiramos, a tendência é termos uma mente muito mais reflexiva, racional e que se utiliza da razão de uma forma equilibrada, não excluindo as emoções. Agora, existem as formas distorcidas de se usar a razão. Uma delas é querer que a lógica humana esteja acima da lógica divina. Isso é uma forma distorcida de usar a razão, porque a nossa razão, mesmo tendo sido criada por Deus, ela foi totalmente afetada pelo pecado. Outro erro muito comum no uso da razão é pensar que a razão humana é a última voz em relação a conhecimento e sabedoria. E isto foi muito acentuado, especialmente a partir do Iluminismo. O Iluminismo é um período da história moderna que começou ali no final do século XVII na Europa. E o Iluminismo, através de alguns autores, enfatiza a razão, independência, e o Iluminismo também promove uma desconfiança acentuada da autoridade. De acordo com este movimento moderno, que começou no século XVII com alguns autores agnósticos, ateus, céticos, não é? De acordo com esse pensamento, a verdade deve ser obtida por meio da razão, observação e experiência. Isso significa que se você não viu algo e não experimentou, então não pode ser verdade. Isso é um uso totalmente perigoso e errado da razão pelo seguinte: quem diz que somente que a realidade única que existe no universo é só aquilo que nós podemos observar e ver e experimentar? É um absurdo até pensar dessa forma. Nós temos o planeta Terra, é um grão de areia em comparação com outros planetas e em relação ao universo. Então pensarmos que a nossa razão a realidade, nos proporciona o conhecimento da realidade única do universo, isso é até uma arrogância, tá? E em resultado disso, deste movimento iluminista, surgiu o antissobrenaturalismo, ou seja, tudo aquilo que é sobrenatural e que obviamente não pode ser explicado pela razão de forma total, porque muitas coisas são explicadas parcialmente, e que não pode ser experimentado ou
diríamos assim, reproduzido em laboratório, então isso não é verdadeiro. Então até alguns teólogos que foram para esse lado racionalista tiraram tudo o sobrenatural da Bíblia. A ressurreição é simbólica, não existiram os milagres de Jesus, não existiu a ressurreição de Jesus, então veja o perigo de se colocar a razão humana pecadora e corrompida acima da palavra de Deus. O iluminismo também fez surgir o pluralismo religioso, né? Ou seja, não importa a religião que a pessoa siga, cada um tem a sua própria verdade, ou seja, a verdade deixou de ser absoluta e se tornou relativa. E uma coisa curiosa é que nesse contexto do iluminismo surgiu o deísmo, que acredita que Deus criou o mundo, mas que Deus deixou o mundo entregue ao seu bel prazer, né? Surgiu a crítica bíblica, um movimento que tenta interpretar a Bíblia à luz da mente ocidental, né? E a rejeição da Bíblia como revelação divina, tá? Já as formas mais radicais do iluminismo encorajam o agnosticismo, que é uma espécie de ateísmo em cima do muro, não é? Deus pode existir, mas também pode não existir. O ceticismo e o ateísmo. Um teólogo, Karl Barth, que obviamente nós não concordamos com tudo o que ele diz, mas ele disse uma frase muito interessante sobre o iluminismo. Ele disse que o iluminismo é um sistema fundado na onipotência da capacidade humana. E é a mais pura verdade. Os iluministas veem a capacidade humana como onipotente, ou seja, tudo aquilo que pode ser interpretado pela razão está certo, pode tudo, faz de tudo e acontece. Só que, obviamente, amigo ouvinte, não é assim. Nós devemos usar da razão para interpretarmos a Bíblia, até porque Romanos 12, 1 e 2 diz que o nosso culto é racional e uma leitura tem que ser feita racionalmente, com as emoções também trabalhando juntas, mas eu tenho que prestar atenção na leitura, analisar o contexto interno, externo, ou seja, não existe estudo da Bíblia sem razão. Agora nós devemos nos lembrarmos que a razão humana e a sabedoria humana, especialmente após a corrupção do pecado, ela não pode ser vista como palavra última. A última palavra deve ser a Bíblia Sagrada. Então não é a minha razão que deve dizer o que a Bíblia tem que dizer. É a Bíblia quem deve ditar o que a minha razão deve pensar, deve me apresentar. Paulo, por exemplo, disse em 1 Coríntios 2, 14 e 15, que a dificuldade está não na Bíblia, a dificuldade está no ser humano quando ele coloca a razão acima da palavra de Deus. Então muitos não aceitam a sobrenaturalidade da Bíblia, não aceitam a Bíblia como palavra de Deus, por causa disso aqui que Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Então veja que interessante esse texto. O homem natural, pecador, não regenerado pelo Espírito Santo, ele não consegue entender as verdades espirituais da Bíblia e de Deus, porque isso parece loucura para ele. E Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 1, 18 a 21, que a cruz é loucura para muitos. Mas na verdade a cruz é a sabedoria de Deus e o meio de salvar o ser humano de uma forma legal, já que o ser humano merecia a morte eterna. Então, amigo ouvinte, prestemos a Deus um culto racional, como diz Romanos 12, 1 e 2. Mas deixemos que as emoções trabalhem juntas com a razão, que a razão domine as emoções para que elas não percam o controle e extrapolem, e jamais coloquemos a razão humana pecadora
corrompida acima da palavra de Deus. Nós não interpretamos a Bíblia de acordo com a nossa racionalidade. Nós desenvolvemos a nossa racionalidade com a ajuda da Bíblia e submetemos a nossa racionalidade e a nossa lógica humana à racionalidade e à lógica divina. Isto é o mais sensato, é o mais sábio a se fazer. Obrigado por sua companhia nesse longo estudo de hoje. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. E por último, a quinta fonte que influencia a nossa interpretação da Bíblia, obviamente, é a própria Bíblia, né? O detalhe é que muitas pessoas usam a Bíblia de forma indevida. Muitas pessoas, por exemplo, ignoram um princípio protestante chamado tota scriptura, ou seja, toda a Escritura. Muitos cristãos, mas muitos mesmo, nesta era, eles acabam supervalorizando os escritos do Novo Testamento e desvalorizando ou diminuindo a importância dos escritos do Antigo Testamento. Isto é gravíssimo e isso pode levar a uma interpretação totalmente ou parcialmente equivocada, errada e distorcida das Escrituras. Para você e eu interpretarmos a Bíblia, tendo como fonte a própria Bíblia, nós precisamos primeiramente aceitarmos toda a Bíblia como revelação de Deus. Jesus mesmo disse isso. Em João 5, 46 e 47, ele disse que crer nos escritos de Moisés equivale a crer no próprio Cristo, pois na verdade Moisés escreveu a respeito de Cristo. Quando Moisés detalha todo o ritual do santuário com seus sacrifícios diários, aqueles sacrifícios apontavam para o futuro sacrifício de Cristo na cruz. Então, crer em Moisés é o mesmo que crer em Cristo. E se não crer nos escritos de Moisés, não se crê também nas palavras de Cristo. É o que Jesus diz claramente em João 5, 46 e 47. Então nós precisamos, primeiramente, aceitarmos a totalidade das Escrituras. Outro princípio protestante que devemos aceitar é o princípio de sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Isso significa que mesmo que a nossa experiência, a nossa razão, a tradição, a cultura tenham um papel na interpretação da Bíblia, porque essas coisas fazem parte do nosso ser, somente a Bíblia deve ser a voz final e principal em matéria de verdade, em matéria de doutrina, em matéria de revelação. Somente a Escritura. Por quê? Porque a Escritura ela foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Então ela é digna de confiança, porque a composição da Bíblia ela foi assessorada pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E ele é perfeito. Deus é perfeito. Então a Bíblia que sai das mãos de Deus, ela é perfeita. Óbvio, ela foi expressa numa imperfeita linguagem humana. Mas a Bíblia é perfeita, a palavra de Deus, mesmo que seja expressa numa imperfeita linguagem humana. Então, quando você e eu ignoramos a totalidade das Escrituras e ignoramos a Bíblia como autoridade máxima para ser a sua própria intérprete, nós estamos seguindo num terreno muito perigoso e que com certeza vai nos afastar de Deus. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela apresenta a boa,
a sã doutrina. Paulo diz em 1 Timóteo 4,6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aqui vemos que a doutrina tem uma função muito importante, né? Ela tem a função de, juntamente com a fé, alimentar o ser humano espiritualmente. Porque a doutrina, ela sistematiza, diríamos assim, a vontade de Deus para nossas vidas. E cada doutrina bíblica, ela nos ensina aspectos diferentes do amoroso caráter de Deus. Então, uma outra coisa que você tem que tirar da sua mente é a ideia de que o que importa é Jesus e o que não importa, e as doutrinas não têm tanta importância. É uma crença ridícula essa, né? Alguém que estuda a Bíblia não pode fazer uma afirmação dessas, porque fé e doutrina estão lado a lado no texto bíblico, né? Então a nossa tarefa não é julgar a Bíblia. A nossa tarefa é permitirmos que a Bíblia julgue nossos pensamentos, nossas intenções, não é? A nossa vida, para que com a ajuda da Bíblia, do poder existente na Bíblia, e para que com a ajuda do Espírito Santo possamos, cada vez mais ao longo da vida, moldarmos a nossa vida, a nossa mente, a nossa interpretação da realidade de acordo com as Escrituras, que são totalmente dignas de confiança por serem a carta de Deus para nós, a carta de um Deus perfeito para seres humanos imperfeitos. Que o seu estudo da Bíblia seja feito de forma correta, que você submeta as suas preferências pessoais às preferências divinas e que a palavra de Deus, amigo ouvinte, gere na sua vida toda a transformação que Deus deseja, que você desfrute das alegrias de viver ao lado de Cristo e das alegrias de ter uma mente apta a discernir a verdade, que você experimente essas alegrias desde agora, através de um estudo fiel, de uma compreensão correta do texto bíblico. Coloque a Bíblia como sua regra de fé, prática e experiência e você não terá do que se arrepender. Ela é a fonte suprema, ela é a fonte suprema de verdade, ela deve ser a sua própria intérprete, nós devemos usá-la de forma completa. Que você tenha um ótimo restante de semana e no sábado daremos sequência ao nosso estudo do trimestre sobre interpretação bíblica. Um forte abraço e até mais.